Oi, olá pessoal. Vamos para a parte 2 do nosso capítulo Biofísica da Audição. Agora que a gente já conhece a anatomia dos três ouvidos, do externo, médio e o interno, a gente falou também um pouco de fisiologia. Agora vamos focar na biofísica desses três ouvidos, dando início com a biofísica do ouvido externo, que nas aulas anteriores a gente já comentou que basicamente ele funciona como um tubo acústico fechado. E para um tubo acústico fechado a gente tinha uma formulazinha da frequência de ressonância, que é aquela frequência fundamental, ótima para que ocorra principalmente a vibração da membrana timpânica. Aquela fórmula era a frequência de ressonância era igual a V, que é a velocidade do som, sobre 4 vezes L, e L era o comprimento do tubo. E aí também a gente fez um cálculo e chegou com esse cálculo, usando o meato auditivo externo como modelo, na frequência de 2 a 4 kHz, na verdade 3,4 kHz a frequência de ressonância do tubo acústico fechado. E esse gráfico que está sendo mostrado aí mostra basicamente isso. Então você tem no eixo Y a diferença, o gradiente de pressão que você precisa exercer o gradiente de fora e dentro do ouvido médio para você fazer vibrar a membrana timpânica. E aí isso aqui lembra muito a figura do audiograma, que a gente também já discutiu, e ele está mostrando que na faixa de frequência entre 3 e 4 kHz, aqui ele está mostrando 3,4 kHz, a diferença de pressão é mínima, quer dizer, é mais fácil fazer vibrar o tímpano nessa faixa de frequência. Então, a biofísica aí do ouvido externo basicamente é isso, ele se comportando como um tubo acústico fechado de anatomia bem definida. Bom, passando para a biofísica do ouvido médio, aqui sim a gente tem um problema biofísico a ser resolvido e importante. A gente já comentou na aula passada a origem desse problema. Então, relembrando para vocês, aqui nessa figura você tem um esquema anatômico dos três ouvidos, e o que a gente chamou atenção foi o seguinte, que o ouvido externo e o ouvido médio são preenchidos com ar, e o ar ele tem uma impedância acústica própria dele, que é menor que a impedância acústica do líquido que preenche a cóclea. Então a onda que vibra no meio ar, no ouvido externo e no ouvido médio, ela vai ter uma resistência maior, uma impedância acústica maior quando ela entrar dentro da cóclea e tentar fazer vibrar os líquidos da cóclea. A gente já sabe da aula anterior que isso é essencial para que se produza o processo de transdução mecanoelétrica. Então, como há uma perda de amplitude aí, é necessário que o som seja amplificado antes de ele entrar na cóclea. E essa amplificação ocorre basicamente no ouvido médio e principalmente pela articulação da cadeia de ossículos, e a gente vai discutir isso agora. No livro de biofísica, o professor Eduardo usa esse termo, casamento de impedâncias e ganho mecânico. O que ele quer dizer com esse casamento de impedâncias? É que a cadeia de ossículos ela vai tentar fazer um casamento da impedância que ocorre no ouvido médio com a impedância do ouvido interno. Mas para isso é preciso que haja um ganho mecânico, que é justamente a função do amplificador do ouvido médio. Então, o que acontece? O ar do ouvido externo e do ouvido médio e a perilinfa do ouvido interno possuem impedâncias acústicas, lembra o símbolo Z, distintas. O som que se propaga no ar não tem pressão suficiente para deslocar as moléculas na água. Então, a impedância acústica da água sobre a impedância acústica do ar é cerca de 10.000 vezes. Então, ela é muito maior a resistência. Se a gente faz uma divisão de 4 sobre 10.000, a gente chega nesse número aí de 0,04% da energia sonora apenas
é transmitida através da interface ar-água, justamente por causa dessa perda, em ambas as direções. Isso significa que quase que a total da energia é refletida, isso é, ela bate na cóclea e volta pelo processo pelo eco produzido aí. Depois a gente vai falar sobre ultrassom. Então, quando você tem uma interface de diferentes, uma interface que separa dois meios de impedâncias acústicas diferentes, você tem uma reflexão, que é uma reflexão dessa energia que é proporcional à diferença das impedâncias. Então isso ocasiona uma perda de cerca de 34 decibéis, e isso é bastante, né? Se não houvesse uma compensação, se não houvesse uma amplificação do som aí no ouvido médio, provavelmente a gente não perceberia os sons naturais que estariam entrando pelo ouvido, que a gente perceberia como sons da natureza. Então, para explicar esse mecanismo, a gente tem que voltar à anatomia. Aqui basicamente o amplificador funciona de duas maneiras aí. Então, o braço do martelo, se vocês lembram da anatomia, a gente já vai rever isso. O comprimento do braço do martelo sobre o comprimento do maior processo da bigorna é cerca de 1,3, quer dizer, 30% maior o braço do martelo do que o maior processo da bigorna. Esse é um ganho devido à cadeia de ossículos. Mas a gente também tem um ganho de área, que é bem maior, que aí seria o principal ganho para formar o amplificador do ouvido médio. Então, a área da membrana timpânica, sobre a razão entre a área da membrana timpânica e a área da janela oval, é cerca de 17 vezes. Então, significa que a área da membrana timpânica é 17 vezes maior que a área da janela oval. Então, veja, quando uma onda de pressão bate sobre a membrana timpânica, ela se distribui para uma área bem maior. Depois, quando ela entra na janela oval, que é a entrada pela cóclea, ela se concentra numa área menor. E isso tem um efeito de deslocamento maior. Então, o amplificador do ouvido médio, ele funcionaria pelo ganho obtido pelas articulações da cadeia de ossículos, que é esse ganho de 1,3, vezes o maior ganho, que é que é um ganho de área, que é 17. Se a gente multiplicar esses dois ganhos aí, a gente chega mais ou menos a um ganho total de aproximadamente 22 vezes, ou 28 decibéis, que é praticamente aquela perda, cerca de 34 decibéis que a gente teria pela diferença de impedância acústica. Então é basicamente assim que funciona o amplificador do ouvido médio. Aqui com algumas figuras a seguir, isso vai ficar mais claro para vocês. Mas a fórmula desse amplificador é essa que está enfatizada em vermelho. Esse slide, então, ele está enfatizando o sistema de alavancas do ouvido médio. Vejam ali, ó, o som batendo na membrana timpânica, como eu falei para vocês agora, e ele se distribui, toda a energia se distribui para uma área maior, faz vibrar o martelo, a bigorna e o estribo, e isso entra na janela oval, que tem uma área bem menor, cerca de 17 vezes menor. Então toda essa energia é drenada para dentro dessa pequena área, e isso causa um grande deslocamento aí, fazendo com que os líquidos, a perilinfa, na verdade, ela vibra, essa onda se propaga através da perilinfa. E embaixo, do ponto de vista da física, esse sistema aí anatômico, ele lembra muito o sistema de alavanca. Então, na figura de baixo você pode ver os triângulos e os pretos, eles estão mostrando os fulcros dessa alavanca. Então há uma correspondência entre aquela anatomia e esse sistema mais físico, né? Então, e aí se vocês lembram da fórmula do momento lá da física, momento é força vezes distância. Então, se eu aumentar muito esse primeiro sistema aqui, esse primeiro ciclo, que aqui vai representar o braço maior do martelo, a pressão exercida sobre a saída desse sistema de alavanca, ela aumenta. Então, quanto maior for essa distância aí, ou esse tamanho do braço do martelo, que está representado por essa parte da esquerda do sistema de alavanca,
tanto maior a pressão exercida na saída ali, que seria a saída do estribo. Então aí essa figura a gente pode ter uma ideia do ganho proporcionado pelo sistema de alavanca e também pelo ganho de área, as duas coisas. Então os biofísicos explicam esse sistema de alavanca lembrando o momento lá da física da força vezes distância. Será que é possível um bebezinho desse levantar um homem adulto? Olha, dependendo dessa distância aí, da onde está o bebê para o fulcro da alavanca, sim, é possível. Quanto maior for essa distância, tanto menos força você vai ter que fazer para equilibrar aquele peso do outro lado. É basicamente o que ocorre aí. Então, o braço maior do martelo ele é cerca de 30%, o comprimento do braço do martelo é cerca de 30% maior que o maior processo da bigorna. Então aí já tem um ganho que é explicado por esse momento da física. E essa figura é a melhor delas para mostrar como é que funciona, mostrar tanto a anatomia quanto a biofísica do amplificador do ouvido médio. Então você aí tem tudo, tem a membrana timpânica, enfatizando a sua área bem maior que a área da janela oval, que está ali na saída do estribo, a articulação do ouvido médio com a cóclea, e o funcionamento do sistema de alavanca. Então esse L1 é justamente aquilo que a gente estava falando, o tamanho do braço maior do martelo e o tamanho do processo maior da bigorna. Então veja que ali é cerca de 30%, L1 é cerca de 30% maior que L2. Então L1 sobre L2 daria aquele ganho de 1,3, como a gente mostrou naquela primeira forma. Mas o principal fator aí é a diferença de área. Então a A1 aí, que é a área da membrana timpânica, é cerca de 17 vezes maior do que a área A2. E aí você também tem aquela toda a energia se concentra, toda a energia que sai do estribo se concentra nessa pequena área da janela oval, então o efeito de deslocamento é maior. Então essa figura resume bem o funcionamento do amplificador do ouvido médio. Agora o principal é sim, você responder essa pergunta. Por que o ouvido precisa do amplificador? Esse é o mais importante. Então, para compensar a diferença de impedância acústica do ar e dos líquidos da cóclea. E depois como funciona esse amplificador é o que está basicamente resumido nessa figura. Se o ouvido médio tem uma função principal de amplificação, como a gente já viu, o ouvido interno ele está principalmente envolvido, claro, além do processo de transdução mecanoelétrica, com a discriminação de frequência. Então qual era o problema biofísico aqui ser resolvido? É como os neurônios lá do córtex cerebral, do córtex temporal, onde estão as áreas as áreas primárias de processamento da audição, eles sabem que a frequência que está entrando é uma frequência alta ou baixa, isso é um som agudo ou grave. Esse seria o problema biofísico a ser respondido. Então houve uma teoria que é válida até hoje, que é a teoria da localização tonal proposta por George von Bexey nos anos 60, inclusive ganhou o prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia, que tenta resolver essa questão. Então, antes disso, vamos falar um pouco do que ocorre ali dentro, do que tem importante de biofísica ali dentro da cóclea, que é onde está localizado o órgão de Corti, onde estão localizadas as células ciliares que a gente comentou na primeira parte deste capítulo. Então, lembra, a escala vestibular e a escala timpânica, elas possuem a perilinfa. Essa perilinfa é semelhante ao líquido cérebro-espinhal ou líquor. E ali você sabe, o líquor, ele é o líquido que banha os neurônios, então a concentração de potássio ali é baixa, isso a gente já sabe. A escala média, ela é preenchida com endolinfa.
Então, escala vestibular timpânica perilinfa, escala média endolinfa. Essa já é semelhante ao citoplasma e possui como característica principal uma alta concentração de potássio e um potencial de mais 80 milivolts. Isso a gente também chamou a atenção quando a gente estava discutindo a anatomia. Então, potencial muito positivo. Como a gente sabe que as células ciliares têm um potencial próprio de células neuronais, elas são células neuronais modificadas, sei lá, menos 60, menos 70 volts, então você tem um gradiente elétrico muito forte ali. Então, se por acaso abrir um canal, aí no caso vai ser um canal de potássio, esse potássio vai entrar e vai despolarizar esse potencial negativo devido a essa concentração alta de potássio na endolinfa. Então, as células da estria vasculares possuem uma bomba de sódio e potássio que retira o sódio e mantém o potássio alto na endolinfa. Então, isso é próprio dessa bomba sódio e potássio que ocorre nessas células aí da estria vasculares. Outro dado biofísico importante é que uma onda sonora atravessa a cóclea em entre 4 e 5 milissegundos. Lembram da anatomia da cóclea? Você tem a entrada dela, que é a base, e aí a onda vai subindo até o ápice, então ela contorna a escala vestibular e a timpânica e depois volta formando uma onda estacionária. Isso ocorre entre 4 e 5 milissegundos. E o George von Bexey, esse pesquisador, ele pesquisou o padrão de comportamento de uma onda no interior da cóclea. E ele explicou isso pelas características da membrana basilar. Então, lembro da anatomia, a membrana basilar é aquela que separa a escala média, onde o órgão de Corti, e a escala timpânica. Então, é a membrana basilar que faz aquele movimento transversal e que, consequentemente, ocasiona um movimento longitudinal da membrana tectorial. Então, o que o von Bexey viu? Ele analisou em minúcia isso, e isso ele usou, para isso usou cadáveres humanos e também modelos artificiais para estudar esse comportamento. E ele viu que à medida que a membrana, à medida que o órgão de Corti vai subindo da base para o ápice da cóclea, essa membrana basilar vai apresentando características físicas diferentes. Então ele notou que ela se estreita e rígida, como se fosse uma corda de violão muito apertada, e à medida que você vai subindo, ela vai ficando mais larga e estreita, larga e flácida, com mais graus de liberdade para se movimentar. Só aí, dessas características, dá para imaginar que uma membrana estreita e rígida, ela vibra melhor com sons de alta frequência. E à medida que ela vai ficando mais larga e flácida, ela vai vibrando melhor com sons de baixa frequência. Então aí já veio a hipótese, a teoria de von Bexey, que depois ele tentou comprovar, ele teve sucesso na comprovação, tanto com modelos, tanto com o ouvido humano, né, quanto com modelos artificiais, e até desenvolveu uma equação matemática. Então ele concluiu que cada porção da cóclea ela tem uma frequência ótima de ressonância. Então é como se fossem as teclas de um piano. Você vai tocando as teclas, você vai correndo desde o som mais grave para o som mais agudo à medida que você vai avançando da esquerda para a direita nas teclas de um piano ou de um violino, qualquer instrumento musical. Então, na verdade, a cóclea ela se comporta como um instrumento musical. Então, diz o von Bexey, né, com a sua teoria da localização tonal. O que quer dizer essa localização tonal? Significa que tom vem de frequência. Então, cada tom, cada frequência tem uma localização específica na cóclea. Então, ele diz, segundo o qual as ondas sonoras de diferentes frequências apresentam amplitude máxima em diferentes pontos da cóclea. As ondas de alta frequência estimulam principalmente as células ciliares da base, enquanto que as ondas de baixa frequência estimulam com maior intensidade as células do ápice da cóclea. Com as figuras a seguir vai dar para entender melhor isso. Então vocês não precisam decorar isso, esse texto é só para fazer um resumo, mas entender o que ocorre ali dentro da cóclea. Essa figura vocês já conhecem, é só para relembrar para vocês a anatomia da cóclea, chamando a atenção da base dela, que é a entrada aí da janela oval onde se articula o estribo, base. Então, o que o von Bexey viu? Ele fazendo uma microdissecção, acompanhando
a membrana basilar, ele viu que ela era estreita e rígida na base, e depois, à medida que ela vai subindo, ela vai ficando larga e flácida. E aí ele formulou a teoria dele. Aqui é só para vocês relembrarem a anatomia da cóclea. Nesse slide você tem o George von Bexey aqui à direita e o von Helmholtz, que também de certa forma contribuiu para a elucidação dessas propriedades biofísicas do sistema auditivo. E na figura do meio você tem um esquema de uma cóclea humana mostrando o que ele chama aí, o que ele chama de tonotopia. Tonotopia é a mesma coisa do que a localização tonal. Então tono é tom, frequência, topos é local. Então cada local na cóclea tem a sua frequência de preferência, a sua frequência de ressonância. Então vocês veem aqui, ele desenhou a base, mas isso aqui basicamente ele está representando a membrana basilar. Então na base da cóclea ela é estreita e rígida, e à medida que ela vai subindo no caracol, ela vai ficando mais larga e flácida. E os números aqui representam o ótimo de frequência em cada ponto da cóclea. Então, ali na base, ela responde melhor a 20 kHz. Claro, isso dentro da frequência do audível, daqueles 20 a 20 mil, né, mais ou menos. 5, você vê que a frequência vai caindo. Lá no final, ele tem 0,5 kHz, ou 500 Hz. Então, ele elucidou como que ocorre a discriminação de frequência aí dentro da cóclea. Como você tem órgão de Corti durante toda essa trajetória, então você tem nervos saindo de toda essa anatomia da cóclea. Então os nervos que saem, os axônios que saem mais da base da cóclea vão levar informação de sons agudos. Já os que saem lá do ápice da cóclea vão levar informação para o sistema nervoso central dos sons graves. E como essas vias elas não se misturam, elas têm uma tonotopia central também, uma organização tonotópica que a gente vai chamar. Então quando chegar lá no córtex auditivo primário, lá no córtex temporal, essas vias vão estar preservadas. Então um neurônio que recebe só axônios lá da base da cóclea, esse neurônio ele vai interpretar sons de alta frequência. Já aqueles que recebem uma inervação do ápice da cóclea, esses neurônios eles só vão disparar quando forem estimulados por frequências mais baixas. Esse é o conceito da teoria da tonotopia, da teoria da localização tonal proposta por George von Bexey. Essa figura não tem a ver diretamente com a biofísica da audição, mas ela mostra que esse padrão de tonotopia que a gente está chamando a atenção, que é um dos sentidos, o sentido da audição, ele também ocorre em outros sentidos, por exemplo, com uma sensação tátil, né? Ou tátil, eu não sei se você já ouviu falar desse homúnculo motor, isso foi uma ideia proposta por um pesquisador, um neurocientista canadense chamado Wilder Penfield. Então ele mostra que a distribuição da sensação somestésica ela não é igual para todas as partes do corpo. Então esse homúnculo aí ele está representando na verdade a quantidade de neurônios que cuidam dessas áreas aí, por exemplo, das mãos e da boca, da língua, no caso de um primata. Então você tem muito mais neurônios para processar essa informação porque você tem muito mais receptores. Então as mãos e a fala, elas são características basicamente desse gênero Homo, né? E aí mais especificamente do Homo sapiens. Então você precisa mais áreas, mais neurônios, mais circuitos neuronais para processar esse tipo de informação, tanto a informação sensorial como a motora, né? As mãos são os órgãos aí que têm maior sensibilidade e maior destreza, vamos dizer assim, para esses primatas, tanto né, para primatas como orangotangos, macacos, inclusive o homem. Então esse padrão de organização, aqui a gente chama de organização somatotópica, ele ocorre também para o que a gente está discutindo para a audição, que é uma organização tonotópica.
Então todos esses sentidos têm esse tipo de organização. É como se fosse um mapeamento geográfico no córtex para o processamento desses sentidos. Então, lá, por exemplo, no córtex sensorial, os neurônios sabem se você está mexendo o polegar, o mindinho, porque todas essas vias elas são organizadas, elas não são misturadas. Isso a gente chama de somatotopia. A gente também tem a retinotopia, que são as áreas da retina que são estimuladas. Então, lá no córtex occipital também os neurônios, de certa maneira, eles sabem que a área da retina está sendo estimulada, essa retina central ou periférica, e a tonotopia, que é o nosso assunto aqui. Então isso é comum para todos os sentidos. Isso que a gente comentou na figura anterior está mostrado aí, provavelmente vocês conhecem essa figura, é o tal do homúnculo motor do Penfield. Vejo aí as áreas, as mãos principalmente, a área da cabeça, mas especialmente a boca, né, que articula a fala, elas ocupam uma área maior do córtex que está representado abaixo da figura aí. E tudo é organizado, então quando você percorre a anatomia externa do indivíduo, se você estiver registrando atividade elétrica lá no córtex, também vai ter uma organização geográfica. Isso que a gente chama de somatotopia. Esse slide está mostrando um registro eletrofisiológico. Então os biofísicos estudam, eles captam as variações de potenciais que ocorrem dentro da cóclea em resposta a sons de diferentes frequências. Então ele diz assim que as variações da frequência do potencial receptor das células estereociliadas da cóclea, principalmente as ciliares internas, acompanham a frequência do som incidente. E o mesmo ocorrendo com as salvas de potenciais de ação nas fibras do nervo auditivo. Então, de certa forma, o som é uma onda, mas os potenciais de ação também são ondas elétricas aí no caso. E mais ou menos elas mimetizam, principalmente do ponto de vista da frequência, as frequências que estão entrando. Então a frequência da onda mecânica é a frequência da onda elétrica, do processo, na verdade, de transdução mecanoelétrica. Agora, o que ocorre na tonotopia é que, dependendo da onde você registra, aqui ele está registrando no mesmo lugar. Mas da onde você registra, você capta ondas de maior frequência ou de menor frequência, como a gente vai ver a seguir. Essa figura representa bem o que é a tonotopia. Você tem duas situações aí. Em A, você tem um som de baixa frequência, e aí se você esticar a cóclea aí, você está indo da base para o ápice. São as células do ápice que respondem a essas frequências baixas. As da base praticamente não respondem. Então, se a membrana basilar ela não vibrar, não criar uma onda na membrana basilar, você não tem a transdução mecanoelétrica, portanto você não tem o processamento da informação auditiva. Aí no caso, você só tem processamento da informação auditiva das células que ocorrem no ápice. E aí elas vão lançar o nervo para determinar, para áreas específicas das vias centrais da audição, que a gente vai ver mais no final desse capítulo. Já em B você tem uma frequência alta e vê que ela estimula principalmente as células da base da cóclea. Então entre o agudo, entre o mais agudo e o mais grave, você também tem as frequências intermediárias, e aí você teria as áreas intermediárias da cóclea. Então tá vendo essa cóclea aqui, esse desenho parece mesmo as teclas de um piano. Então se você tiver frequências intermediárias entre o muito grave e o muito agudo, essas vão estimular principalmente as áreas intermediárias da cóclea. Inclusive von Beck chegou numa equação que eu já vou mostrar para vocês. Essa distribuição do ótimo de frequência realmente matemática. Aqui também já mostra bem tanto a tonotopia ao nível periférico, como a gente falou até agora. Periférico significa cóclea, como essa tonotopia preservada
à medida que você vai subindo pelo sistema nervoso central. Então, como todos os sentidos, a audição ela tem estações de parada. A primeira estação de parada, vocês podem olhar aí o complexo coclear no tronco cerebral, depois a oliva superior, depois o colículo inferior, depois o núcleo geniculado medial, a gente já está aí no tálamo, e finalmente no córtex temporal, córtex auditivo. E ali em A1 é um aumento desse córtex auditivo, e aqueles números representam a faixa de frequência que cada grupo de neurônios responde. Então veja que da direita para a esquerda você tem sons graves para sons agudos, que correspondem ao ápice da cóclea até a base da cóclea. Então cada área específica processa sons numa determinada faixa de frequência. Isso é o que a gente chama de tonotopia. Começa no nível periférico, na cóclea propriamente dita, e se preserva à medida que você vai subindo para o sistema nervoso central, até chegar no córtex cerebral, no caso auditivo. Então ainda nessa figura, se vocês olharem ali em vermelho, é a via que está sendo ativada por esse som específico. Aqui como é o ápice da cóclea, a ondazinha está sendo mostrada no ápice da cóclea, esse é um som grave. Então veja que essa via é preservada em áreas anatômicas específicas, e dentro de cada área anatômica específica também numa porção específica dessa área anatômica, até chegar no córtex cerebral. Então essa frequência corresponde a 1000 Hz, né? Que pode ser considerado um som de baixa frequência, já que a nossa audição vai até 16.000 Hz. Então é por isso que cada frequência tem o seu local anatômico específico. É basicamente assim que o sistema nervoso funciona, processa todas as informações sensoriais. Mas agora para o som, aí eu estou mostrando uma frequência. E se eu tiver um timbre, que é o conjunto de várias frequências, como que vai acontecer? É o que ele vai mostrar na próxima figura. Então, aí no caso de um som mais natural, que seria um timbre ali, ele está mostrando, por exemplo, uma música, que é um som mais complexo, isso ela é composta de várias frequências, algumas frequências predominam, você tem o timbre, e aí no timbre você tem todo o sistema respondendo. Alguns respondendo com mais intensidade, e aí os neurônios vão responder com maior frequência de disparos, outros com menos intensidade, como você pode notar na figura. E quando chegar lá no córtex cerebral, essas áreas vão mais ou menos acendendo e apagando à medida que o som vai sendo processado. Então realmente essa analogia com as teclas do piano é muito boa, né? O piano, quando um pianista bom está tocando, ele tá articulando todas aquelas teclas, e aquilo tudo ele está sendo transformado em música, que é um timbre mais complexo. É basicamente o que ocorre aí na audição, e foi isso que o von Bex ele decifrou, né? Então a pergunta, como que um neurônio do sistema nervoso central ele sabe se o som está entrando, é um som agudo ou grave? Essa é a teoria mais aceita ainda hoje, né? E como eu falei anteriormente, isso é matemático, né? Então matematicamente a gente poderia expressar a teoria da localização tonal dizendo que a distância do ápice da cóclea até a posição na membrana basilar, que responde com maior amplitude para uma determinada frequência, é proporcional ao logaritmo dessa frequência. Tente escrever e interpretar isso. Mas na verdade ele quer dizer que cada distância ali você tem uma frequência específica, que depende do logaritmo daquela frequência de som que está entrando no sistema auditivo. O von Bex utilizou cadáveres, um microscópio, luz estroboscópica, que é aquela luz de festa, né? Que as pessoas andam em câmara lenta, e intensidades sonoras de 130 a 140 decibéis. Então o modelo, isso aí a gente está falando de anos 50, ele usou coisas pouco sofisticadas, microscópio comum, luz estroboscópica,
e altas intensidades sonoras para analisar o deslocamento da membrana basilar desde o ápice da base. Como eu falei, ele também construiu modelos artificiais com lâminas flexíveis de metal, e ele colocava areia para mimetizar o movimento da membrana basilar, e ele acabou confirmando essa hipótese dele, essa teoria dele. E também existem evidências de alterações da localização tonal ao longo do desenvolvimento, na ontogênese e também em algumas patologias. Essa é uma figura que vai aparecer no livro do professor Eduardo, que mostra os movimentos transversais da membrana basilar e como é que são esses movimentos a partir da distância do estribo, que é a entrada da cóclea. Então, de 20 para 32 você tem da base para o ápice. Então, dependendo da frequência de som que está entrando, ela faz uma onda maior ou menor em determinados pontos da cóclea. É basicamente a representação da teoria da localização tonal. Isso é, cada frequência sonora é processada por um local específico na cóclea e no sistema nervoso central. Esse é um slide de uma outra fonte, mas aqui fica bem mais claro, né? Você, à esquerda tem a cóclea, base e ápice, e aí você tem ali os axônios emergindo para o núcleo coclear, que é a primeira estação de parada no sistema nervoso central, aí no caso no tronco cerebral. Então, os neurônios da base, eles vão inervar principalmente a porção dorsal do núcleo coclear. Já os neurônios lá do ápice, principalmente as porções ventrais desse núcleo, e os intermediários, as porções intermediárias, nem tanto dorsal, nem tanto ventral. E outras frequências, essas posições intermediárias. Então, outra vez, cada frequência tem seu local específico na periferia, que é a cóclea, e no sistema nervoso central, as diferentes estações de parada, ali no tronco cerebral, na ponte, no mesencéfalo, no tálamo e finalmente no córtex cerebral. Mas você pode dizer assim, não, mas isso é uma teoria, como que isso pode ser demonstrado experimentalmente? Aí experimentalmente com humanos é mais complicado. Hoje em dia até com técnicas de ressonância magnética, tomografia por emissão de pósitrons, essas técnicas de imagem mais modernas seria mais fácil, mas na época não. Então daí você pode usar animais de experimentação. O gato é um mamífero, então o comportamento é muito similar da audição no gato e nos humanos. Então aqui você tem a localização tonal no núcleo coclear do gato. Então aqui é sistema nervoso central, isso é uma foto real. E aqui você tem a melhor frequência, que seria a frequência de ressonância, em diferentes pontos do núcleo coclear. Isso tem relação com a figura que eu mostrei anteriormente. Então, nas porções mais dorsais do núcleo, você veja, tem 20 kHz, 17, e vai diminuindo para frequências menores. Então, do dorsal para o ventral, você tem neurônios que processam frequências altas até frequências baixas quando você vai indo para o ventral. E que tem origem na base da cóclea, que corresponde ao dorsal, para o ápice da cóclea, que corresponderia ao núcleo ventral. Então aí você tem uma evidência experimental. Então você aplica um som, por exemplo, de 20 kHz e que registra os potenciais de ação. Aonde disparar, significa que aquele neurônio disparar potenciais de ação, significa que aquele neurônio está respondendo àquela dada frequência. Aí você pode fazer um mapa da melhor frequência nas diferentes áreas, aqui no caso no núcleo coclear. Essa seria a confirmação experimental da teoria da localização tonal de von Bexel. Essa figura a gente já mostrou anteriormente, isso aqui é um mapeamento para a cóclea humana, desde a base até o ápice. Se vê que as frequências vão diminuindo. Aí ele está representando a membrana basilar, que é mais estreita e rígida na base, e à medida que você vai indo para o ápice, ela fica mais larga e flácida, portanto com maior grau de liberdade para movimentação, respondendo melhor aos sons mais graves. Então é possível registrar a resposta elétrica dessas células ciliares. Esses são chamados potenciais microfônicos, e aqui ele está mostrando nessa figura alguns exemplos.
Então, as frequências de cima para baixo, frequências mais baixas para frequências mais altas, e você vê que o giro basal da cóclea, o terceiro giro que seria no ápice, você tem discriminação de frequência também. Então, aí para uma frequência baixa, você tem mais resposta nos terceiros giros. Se a frequência for muito alta, lá 4 kHz, já esse terceiro giro não responde, 2 kHz responde pouco, então a amplitude vai variando. Então aqui também uma demonstração experimental, registrando atividade elétrica nas células da cóclea, nas células ciliares. Essas respostas elas podem ser evocadas, então a gente pode jogar sons de diferentes amplitudes e frequências e registrar esses potenciais microfônicos. Veja aqui ele está fazendo isso em diferentes intensidades sonoras, 60, 70, 80, 90 decibéis, e registrando a latência. Então aqui ele está registrando no sistema nervoso central e vendo como os neurônios do sistema nervoso central em diferentes áreas respondem. Esses são os potenciais auditivos evocados, e isso pode ser importante do ponto de vista clínico, né? Principalmente se você desconfiar que existe algum tipo de surdez, algum problema no sistema auditivo. Então, visto essa biofísica do ouvido médio, que está relacionada principalmente à amplificação do som, e do ouvido interno, que está relacionada especificamente com a discriminação de frequência, vamos falar um pouco dos dois tipos de células que a gente já havia mencionado na anatomia, que são as ciliares internas e as ciliares externas. Então, as células ciliares internas, elas recebem a maior parte da inervação aferente da cóclea, e por isso elas são os verdadeiros receptores auditivos. Então, aquela inervação que sai das células ciliares, lembra que tinha uma sinapse ali, e é uma sinapse excitatória mediada pelo neurotransmissor glutamato, que vão gerar potenciais de ação dos neurônios aferentes primários, e essa resposta vai para o sistema nervoso central. Por outro lado, as células ciliares externas, que inclusive elas estão presentes em maior número na cóclea, o papel dela ainda é discutido, mas elas parecem servir para controlar os movimentos da membrana basilar. Elas são estruturas motoras que possuem proteínas contráteis, actina e miosina, e elas encolhem em resposta a alguns estímulos, por exemplo, a despolarização, ao potássio, ao cálcio, ao ATP, e a acetilcolina parece ser um neurotransmissor liberado ali. Então a acetilcolina, ela parece que regula o comprimento dessas células ciliares externas, ou também a sua tensão, ou ainda a propriedade mecânica dos cílios, e consequentemente altera as propriedades microanatômicas da cóclea. Essas células ciliares, elas fazem a via eferente da audição. Isso aqui é estranho, né? Falar de uma via eferente, mas é uma via que vem do sistema nervoso central, de algum daqueles núcleos, por exemplo, o núcleo coclear, e acaba nas células ciliares. Então, é como se o cérebro, de alguma forma, o sistema nervoso central, estivesse controlando o que está entrando de informação sensorial no sistema auditivo. Então é como se fosse um feedback. Então os pesquisadores têm estudado muito o papel dessas células, e até agora o que se sabe é isso. Elas se comportam como se fossem pequenos músculozinhos. Então você estimula essas células, elas encolhem, e com isso provavelmente elas alteram a tensão na membrana basilar e nos cílios, e é como se fosse um afinador, um controle fino da resposta das células ciliares internas. Então elas seriam moduladoras da resposta das células ciliares internas. E também existe evidência de que drogas ototóxicas, isto é, alguns antibióticos, eles destroem essas células, ocasionando uma perda de 40 a 50 decibéis para determinadas frequências. Então isso significa que a destruição dessas ciliares externas, elas alteram a sensibilidade auditiva. Então elas têm uma importância grande aí. Então nessa figura é para relembrar para vocês que esqueceram da microanatomia aí do órgão de Corti.
as células ciliares, as externas aqui à direita, em maior número aqui. Para cada 3 externas, você tem uma interna. Então, a da esquerda aqui interna. Então, as internas fazem a via aferente, que sai da cóclea e vai para o sistema nervoso central. As externas, elas recebem uma via eferente que vem do sistema nervoso central e faz sinapse com elas. Nas internas, o neurotransmissor aqui que é liberado da célula ciliar interna para o neurônio aferente primário é o glutamato, e da eferente e das ciliares externas, aqui elas recebem uma via eferente que tem como neurotransmissor provavelmente a acetilcolina. E quando a acetilcolina é liberada e despolariza essas células, elas encolhem, como elas têm actina e miosina, elas respondem alterando o comprimento e de alguma forma aumentando a tensão na membrana basilar. Elas modulam assim a sensibilidade das células ciliares externas. Essa é a hipótese atual para o papel dessas células aí. E nessa figura ele está mostrando um pouco mais das células ciliares externas aí. Aqui em A é uma microscopia de varredura mostrando os cílios. Essa é uma imagem real da camada de células ciliares externas. Em B ele está marcando com um anticorpo que reconhece essas células. E em C é quando você tem um estímulo ali, tá vendo o potencial de ação. Esse neurônio vem do sistema nervoso central, libera acetilcolina. A acetilcolina despolariza a célula ciliar externa e promove a contração dessa célula. Esse é um mecanismo. Então é interessante saber que no sistema auditivo você tem essa via eferente, né, que não é esperado para um sistema que é sensorial. Resumindo um pouco o que a gente falou, a gente tem uma modulação de intensidade. Então existem fibras aferentes mielínicas que operam em diferentes níveis de intensidade sonora. Fibras com baixo limiar de excitabilidade, você precisa de sons entre 10 e 40 decibéis, elas já disparam. E fibras com elevado limiar de excitabilidade, entre 50 e 100 decibéis. Então vejam, assim como na frequência, aqui na intensidade você também tem discriminação de células. Aquelas que respondem para sons menos fortes e mais fortes. A gente tem a inervação coclear eferente, que a gente acabou de comentar no slide anterior. A maioria dessas fibras inerva o corpo celular das células ciliares externas. A estimulação elétrica dessas fibras causa um desvio de 10 decibéis nas curvas descarga e intensidade das fibras aferentes, isto é, elas modulam o limiar de excitabilidade das células aferentes. O que ele quer dizer aqui se você mexe com as células ciliares externas ou faz uma lesão dela usando algum tipo de antibiótico, uma droga ototóxica, ou simplesmente estimula eletricamente ela, e você vai observar o efeito nas células ciliares internas, você vê um desvio das curvas descarga e intensidade, que eu já vou mostrar no próximo slide. Então significa que elas têm uma importância de modulação dos mecanorreceptores principais, que são as células ciliares internas. Existe também o reflexo acústico. Sons altos promovem a contração do músculo estapédio, o qual tensiona a cadeia de ossículos, basicamente ali no estribo, reduzindo a transmissão dos sons através do ouvido médio. Esse efeito é mais acentuado para as baixas frequências. O limiar para a deflagração do reflexo acústico é de 80 decibéis. Esse reflexo é muito sensível à anestesia. Então, se você é exposto a um som de alta intensidade, de repente, existe esse reflexo, quer dizer, é um travamento da cadeia de ossículos. E também tem um outro músculo interessante, que é o tensor do tímpano. Então, ao mesmo tempo, o tensor do tímpano contrai e faz o tímpano ficar mais endurecido, para prevenir essa entrada de intensidade alta, e o estapédio, que controla a tensão na cadeia de ossículos, também contrai. E aí você minimiza a entrada desse som alto que poderia trazer riscos aí para o sistema. Essa é um tipo de curva dessas que você mede a intensidade de estímulo em decibéis no eixo
X ali, e a taxa de descarga, quer dizer, a frequência de potenciais de ação. Quanto maior a frequência, significa que esses neurônios estão respondendo mais a determinados estímulos. E vejam que tem os neurônios que respondem com uma frequência alta para intensidades menores, que são esses da esquerda, 20, 40 decibéis, mas outros neurônios, eles precisam de uma intensidade muito alta, de 80 a 100 decibéis, para responder com alguma frequência de disparo. Então veja que, na verdade, os que respondem a intensidade maior respondem com uma frequência menor também. Então, existem fibras, né, neurônios especializados para diferentes frequências e intensidades sonoras. E como ele falou no slide anterior, se você fizer essas curvas na presença ou na ausência das células ciliares externas, quer dizer, eliminando elas ou estimulando elas, mexendo com elas, essas curvas elas mudam, elas vão se deslocar ou para a esquerda ou para a direita. Então, outra vez, mexendo, modulando o comportamento das células ciliares externas afeta o comportamento das ciliares internas. Então, na verdade, existe uma dependência das duas. As duas são importantes aí. E para terminar esta parte, vamos falar um pouco das vias nervosas. Agora entrando para o sistema nervoso central. Depois que a informação é processada ao nível periférico da cóclea, essa informação entra via os nervos e centro nervoso da audição para o sistema nervoso central. Então você tem um processamento periférico. Eu agora mesmo mencionei os músculos tensor do tímpano e estapédio, que controlam a entrada de sons de alta frequência ou de alta intensidade, mediando esse reflexo auditivo. Você tem as fibras eferentes fazendo sinapses com as células ciliares externas, e depois o processamento central, que é a tal da organização tonotópica, que a gente já falou. Cada local, em cada núcleo daqueles, no tronco, na ponte, no mesencéfalo, no tálamo e no córtex, você tem essa organização tonotópica. O nervo acústico tem cerca de 30 mil axônios. A maior parte deles são mielinizados, quer dizer, são respostas que viajam numa velocidade maior, e inervam principalmente as células ciliares internas. Então, apesar delas estarem presentes em número menor, a maior parte da inervação é mediada por elas, inervação aferente. E desses nervos, nesse nervo acústico, você tem cerca de 5 a 10% de fibras amielínicas que inervam as células ciliares externas, formando essa via eferente que a gente já comentou. Depois a informação vai para o bulbo, o tronco cerebral, né, nos núcleos cocleares, dorsal, ventrais, anteroventral e posteroventral, na ponte com os corpos olivares, depois mesencéfalo, colículos inferiores. Veja, o colículo superior, ele vai processar a área visual, depois a gente vai comentar quando a gente falar sobre biofísica da visão. Depois no tálamo, núcleo geniculado medial, e finalmente no córtex temporal. Então esses são as estações de relé, as estações de parada, né? 1, 2, 3, 4, 5 estações, onde ocorre sinapses e processamento de diferentes aspectos da informação auditiva. Novamente um esquema das vias da audição, mostrando, né, a saída da cóclea, aí núcleos cocleares a nível de bulbo, núcleos olivares superiores, depois o leminisco lateral, colículo inferior, núcleo geniculado medial e finalmente o córtex na porção temporal, a área A1, a área auditiva primária. E vejo que aqui essas vias em azul são as vias aferentes, as principais, e do núcleo olivar superior você tem origem a via eferente, passando por pelos núcleos cocleares. Então em vermelho, aquela via eferente que vai acabar nas células ciliares externas.
Para o estudo em humanos, a gente agora tem vantagem dessas técnicas mais modernas. Aqui ele está mostrando um experimento com ressonância magnética funcional, onde você pode estimular um indivíduo acordado, ele entra no scanner lá, e você dá uma determinada frequência, um determinado tipo de som, e aí você consegue ver que áreas do cérebro elas estão sendo ativadas por essas... quando esses neurônios estão ativados, o conjunto de neurônios ele fica mais vermelho, então significa que ele fica mais ativo. Então você no indivíduo, sem abrir o cérebro dele, você consegue ver que áreas estão processando aquele determinado tipo de informação. Isso é importante tanto para o estudo teórico, né, quanto para aplicação na clínica. Então o indivíduo que tenha algum traumatismo ou que tenha alguma deficiência em algum aspecto da audição, isso pode ser revelado por essas técnicas mais modernas, principalmente a ressonância magnética funcional e a tomografia por emissão de pósitrons. Elas são ainda técnicas mais caras, né? Mas que à medida que o tempo passa elas vão ficando acessíveis e vão tendo em qualquer lugar, né? Inclusive aqui na nossa universidade. Novamente enfatizando as vias descendentes, que são as vias eferentes, elas fazem a modulação das vias ascendentes. Então, na verdade, essa modulação é importante para o funcionamento do sistema. Então a gente tem a via olivococlear, o núcleo periolivar e o colículo inferior. Então onde passam essas vias descendentes aí. Ao nível central do núcleo coclear, cada neurônio responde para uma determinada frequência ótima. Em cada região do núcleo coclear existe uma representação ordenada da cóclea. Esse mesmo princípio aplica-se também ao sistema somatosensorial e ao sistema visual. Isso a gente já tinha falado antes, né? A tal da tonotopia ou organização tonotópica, e isso é comum em outros sistemas. Por exemplo, a organização somatotópica, quando a gente está falando de sensações somestésicas, e organização retinotópica, quando a gente está falando a nível de retina, né, do sistema visual. E para terminar esse capítulo, vamos falar de duas coisas bem rápidas aqui, que é a transmissão do som ao ouvido interno e também dos tipos de surdez e dois testes simples para detectar surdez central ou periférica. Então veja, as ondas sonoras podem chegar ao ouvido interno por meio de três vias. A cadeia de ossículos, que é a via normal, que a gente discutiu até agora. Bom, se a cadeia de ossículos não estiver disponível, a gente já sabe que é problema, porque você não vai ter o amplificador, mas ainda assim é possível de você transmitir o som pela via aérea, com todas as perdas decorrentes dessa diferença de impedância acústica do ar para os líquidos da cóclea. E também pela via óssea. Então o som pode ser transmitido pela via óssea, mas claro, também com muita perda aí por causa da diferença de impedância acústica. Então essas são as três vias que a gente vai explorar nesses testes simples de surdez. Então, os tipos de surdez que se tem são três tipos: surdez de condução, surdez sensório-neural e a surdez central. A surdez de condução, ela pode ser diagnosticada testando-se a sensibilidade auditiva do paciente para sons que seguem o trajeto normal e os sons conduzidos pela via óssea. Então, esses pacientes eles conseguem ouvir um diapasão vibrante. Lembra, o diapasão é aquele som que vibra numa frequência única. Então você põe esse diapasão em contato com o crânio, o indivíduo, o som se propaga para os dois ouvidos e o indivíduo consegue escutar. Então ele consegue escutar bem dos dois lados, né? Então isso demonstra que os órgãos internos da cóclea, o nervo auditivo e os centros superiores estão íntegros. Esse é um teste simples. Quando existe algum problema, as causas principais são acúmulo de cera no meato auditivo externo, coleções purulentas no ouvido médio, em virtude de processos inflamatórios, ou espessamento do tímpano e fixação do estribo por aquecimento ósseo anormal. Então qualquer coisa que atrapalhe a transmissão
pela via da cadeia de ossículos é uma causa aí desse tipo de surdez. É a chamada surdez de condução. No caso da surdez sensório-neural, o que ocorre é um aumento do limiar de excitabilidade para produzir potenciais de ação que se propagam pelos nervos acústicos. Ocorre quando o indivíduo é exposto a sons de elevada intensidade durante um tempo longo. A perda de audição é maior para as maiores frequências. Em alguns casos, pode ocorrer um disparo espontâneo e contínuo das células ciliares, o chamado tímitus. Então aqui, quando se fala de surdez sensório-neural, você já pensa em aumento do limiar de excitabilidade para produzir os potenciais de ação que se propagam pelos nervos acústicos. Então, é algum problema aí a nível das células ciliares ou dos neurônios aferentes primários. Além disso, a surdez sensório-neural pode ser produzida por processos inflamatórios ou por drogas como os antibióticos ototóxicos, aí afetando principalmente as células ciliares externas, mas que vão ter consequência nas ciliares internas, que provocam degeneração das células ciliares, aqui no caso essas externas. Então essa seria a surdez sensório-neural, já aí a nível da cóclea. E por fim a surdez central, que ocorre quando a lesão das vias nervosas centrais. Então tudo na periferia, na cóclea, ou no ouvido externo, médio e interno está bem, mas as vias nervosas centrais ou alguma coisa no córtex cerebral, uma lesão, um tumor, aí você vai ter uma surdez do tipo central. Quer dizer, o processamento final é comprometido nesse caso. Então, resumindo, surdez de condução, algum problema na transmissão via cadeia de ossículos. A surdez sensório-neural, algum problema ao nível das células ciliares e neurônios aferentes primários. E a central, as vias superiores no sistema nervoso central. Existem dois testes muito simples para, pelo menos, distinguir numa primeira visita, vamos dizer, ao médico, distinguir entre uma surdez do tipo central e surdez sensório-neural, que são os testes de Weber e o teste de Rini. E normalmente você usa um diapasão vibrante. Então, quando o diapasão vibrante é colocado no plano sagital, em contato com a testa, o paciente normalmente ouve o som de modo igual nos dois ouvidos. A oclusão proposital de um dos meatos auditivos provoca uma sensação de amplificação do som escutado por esse ouvido. Quando o paciente percebe essa amplificação sem a oclusão do meato auditivo externo, no lado onde o som é mais forte está a doença, a gente chama de Weber lateralizado. Então, daquele lado ele tem algum tipo de oclusão que aí precisa ser mais investigada, mas é indicação de uma surdez de condução. Já o teste de Rini, você coloca o diapasão vibrante sobre a apófise mastoídea do osso temporal, vocês viram lá na anatomia, e faz vibrar o diapasão. O paciente com ouvido normal ouve o som diminuir progressivamente à medida que a energia do diapasão se dissipa. Então a energia vai se dissipando, o som vai diminuindo e ele vai ouvindo menos. Mas antes de terminar essa vibração, você transfere o diapasão para próximo da orelha do paciente e se o ouvido dele estiver normal, ele ainda ouve o som do diapasão pela via normal, a via da cadeia de ossículos. Esse a gente chama de Rini positivo. O Rini negativo é quando há obstrução do meato auditivo externo ou lesão do ouvido médio. E aí ocorre o contrário, isto é, com esse teste a pessoa escuta por mais tempo o som transmitido pelo osso do que pelo conduto auditivo externo. Então quando você traz o diapasão para o ouvido dele, ele já não escuta. Então esse é o Rini negativo, mostrando que provavelmente você tem algum problema de condução ali. E quando a lesão está localizada no nervo acústico, a audição está diminuída igualmente por ambas as vias, tanto a de condução quanto pela via óssea. Então aí você já desconfia de uma lesão central, e aí é claro, o indivíduo é
direcionado para testes mais específicos e mais sofisticados. Então, pessoal, aqui a gente acaba o nosso capítulo de biofísica da audição e a gente, nas próximas 2 aulas, a gente vai fazer a discussão nos pontos em que vocês tiverem dúvida. O nosso próximo capítulo, depois desse, dentro ainda da bioacústica, é o estudo dos ultrassons e aplicações aí na área biomédica. Até lá.